Saudação de paz para você, bem-vindos para mais um vídeo aqui em meu canal. Eu sou Evandro Moretti com mais um tema da fé cristã com bom senso, falando e promovendo o evangelho fora da caixinha religiosa. Jesus já voltou no ano 70? Tem bastante gente dizendo que sim. Quem são essas pessoas? Nós vamos falar sobre eles, tá? Então, antes da gente entrar no tema, eu peço que você deixe aí o seu like, isso é fundamental, tá? Promova este canal, compartilhe os nossos vídeos, deixe o seu comentário, isso também é muito importante, tá? Então vamos ao tema. Jesus já voltou no ano 70? Quem pensa assim? Os preteristas, tá? O que é o preterismo? O preterismo é uma escola escatológica. O que é escatologia? Escatologia é uma matéria dentro da teologia sistemática, tá? Então, a escatologia, ela se divide. Existe o historicismo, existe o idealismo, existe o futurismo e existe o preterismo, tá? Os mais conhecidos são futurismo e preterismo, embora houvesse tempo em que uma ou outra escola escatológica estivesse em alta mais do que as outras, tá? O futurista, ele acredita que Jesus e os eventos proféticos ainda vão acontecer. Os historicistas acreditam que esses eventos estão acontecendo ao longo da história. E os preteristas, que é o que a gente vai estudar hoje, eles dizem que os eventos já aconteceram. Preterista significa passadista, ou seja, que acredita que aquilo é passado, já aconteceu. Pretérito é passado, tá? O que acontece dentro da escatologia? Existe muita divergência. Então, até entre os preteristas existe divergência, porque tem o preterista completo, que acredita que todos os eventos já se cumpriram, e o preterista parcial, que acredita que muitos eventos já se cumpriram, porém alguns ainda vão se cumprir, tá? Então, na mesma escola, dá divergência de pensamento. Também dentro do futurismo acontece isso. Você que está familiarizado com esses temas, porque as maiores denominações do Brasil são futuristas, né? Existem os pré-tribulacionistas, os mid-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Todos esses são futuristas, mas um discorda do outro a respeito da ocasião da volta de Jesus. O pré-tribulacionista acredita que Jesus vai voltar antes da grande tribulação. O mid-tribulacionista acredita que Jesus vai voltar no meio da grande tribulação. E o pós-tribulacionista, obviamente, acredita que Jesus vai voltar depois da grande tribulação. E o preterista, que é o que nós vamos estudar hoje aqui. O preterista acredita que a grande tribulação já aconteceu, tá? Provavelmente esse vídeo aqui vai chegar em pessoas que sejam preteristas completos e preteristas parciais. Também vai chegar em outras escolas de pensamento escatológico. Eu quero tratar esse tema com bastante respeito, sem desmerecer a sua opinião, sem ofender, porque o propósito não é esse. E até sugiro que os inscritos e a audiência aqui do canal sejam pessoas do bom senso, porque esse é o tema da gente aqui. Então esse negócio de ficar ofendendo aquele que pensa diferente, isso é retrógrado demais e não tem nada a ver com a fé cristã. Independentemente daquilo que você acredita, trate as pessoas que pensam diferente de você com respeito, tá? Vamos ao assunto de hoje, tá? Preterismo significa passado. Também defendem, né, um outro tema, ou um outro nome para o preterismo é escatologia consumada, tá? Então, muitos preteristas gostam de citar esse nome, escatologia consumada. O que é escatologia? Escatologia, como eu disse, é uma matéria dentro da teologia que significa o ensino das últimas coisas, o estudo sobre os últimos dias, a ciência dos últimos acontecimentos, tá? Então, dentro da teologia, a escatologia é responsável por estudar as profecias e aquilo que já aconteceu ou ainda vai acontecer, tá? Então, muitos preteristas usam esse nome, escatologia consumada, tá? Dizendo exatamente isso, que já se consumou, já acabou, já está feito, já está realizado, tá?
O preterista parcial, geralmente ele é bem mais coerente na conversa do que o preterista completo. O preterista completo, alguns com quem eu já conversei, são muito taxativos, e esse negócio de ser taxativo é ruim demais, né? O nosso combate tem que ser contra a malandragem, tem que ser contra a enganação, né? Agora, o fato de uma pessoa crer que Jesus já voltou e o outro crer que Jesus ainda vai voltar, o fato de alguém crer que Jesus está voltando ainda, e seja como for, desde que essa pessoa não engane as pessoas e seja alguém do amor, do bom senso, não é motivo da gente ficar ofendendo essas pessoas. Infelizmente, eu já tive algumas experiências com preteristas completos, tá? De serem muito taxativos com qualquer pensamento diferente do deles, a ponto de chamar essas pessoas de blasfemos e de hereges, e aí fica um relacionamento difícil, porque Jesus, ele trouxe uma das coisas preciosas quando se relacionava com as pessoas, era um tratamento sempre de muito amor e de muita atenção, tá? Vamos lá. Para você que quer aprender um pouco mais sobre o preterismo, ele passou a ficar um pouco mais popular, embora os preteristas ou o pensamento preterista sempre existiu, ele passou a ficar bastante popular por volta do ano 1870, através de um teólogo chamado J. Stuart Russell. Tá? Este homem foi um escritor, um teólogo, e ele escreveu um livro sobre o preterismo que se popularizou, embora nem todos tenham aderido àquilo que ele tem escrito no livro, tá? Mas vou deixar aqui no link, tá? Na descrição deste vídeo, um link para você acessar um pouco mais da história desse teólogo aí, tá? Por volta do ano 1870, ele escreveu um livro a respeito do assunto, e este livro, juntamente com este assunto, se popularizou. Os preteristas, eles divergem em opinião das outras escolas escatológicas. Como eu disse aqui, eu vou estar refazendo comentários para que vá ficando de algum modo frisado aí na sua mente, porque são nomes que para quem não é tão habituado é difícil, né? Mas é só para que você entenda mesmo. O preterista, que acredita em acontecimentos que já tenham cumprido no passado, tá? Ele diverge de opinião das 3 outras escolas de escatologia, que são o idealismo, o historicismo e o futurismo, tá? O futurista acredita que os episódios e as profecias ainda vai acontecer. O preterista acredita que já aconteceu, tá? Então, por exemplo, para o preterista, a grande tribulação, que com certeza você já deve ter ouvido muitas vezes alguém pregando sobre essa tal grande tribulação, tá? Se você é das maiores correntes evangélicas do Brasil, provavelmente você teve uma educação futurista e você acredita que os episódios, os eventos ainda não aconteceram, eles ainda vão acontecer, as profecias ainda vão ocorrer. Então vai haver arrebatamento, vai haver grande tribulação, vai acontecer o apocalipse e tudo mais, tá? Mas o historicista, ele não crê assim, né? Aliás, o preterista, ele não crê assim. O preterista, ele crê que esses eventos já aconteceram, tá? Então, por exemplo, a grande tribulação. A grande tribulação para o preterista já aconteceu. E foi um evento local, tá? Para o preterista, a grande tribulação aconteceu quando houve aquela imensa perseguição contra os judeus. E quem estivesse lá em Jerusalém sofreu também. Muitas dessas profecias de Jesus a respeito de dias difíceis, de fugir, de mulheres, ai das que estiverem grávidas e tudo mais, tem a ver não com algo que ainda vai acontecer, mas com algo que aconteceu naqueles dias. Para o preterista completo, ele acredita que no ano 70, e o que aconteceu no ano 70 depois de Cristo? Aconteceu a tomada de Jerusalém, a destruição do templo, tá? Através de Tito. Isso aí você pode estudar através da história. Digita no Google lá quem foi Tito que destruiu o templo de Jerusalém. Você já vai saber, tá? Para esse vídeo não ficar muito longo, tá certo? Então muitos acreditam que Tito ter invadido Jerusalém, destruído Jerusalém,
seja o destruído também o templo, seja o episódio que denuncia, que aponta para o juízo final, para a vinda de Jesus, mas não de forma visível a todos, e sim de forma simbólica, de forma metafórica, né? Não foi algo que realmente aconteceu, mas simbolicamente tudo aquilo que Jesus falou estava acontecendo no mundo espiritual, não tangível, não de forma visível, mas estava acontecendo. Então o arrebatamento estava acontecendo ali, Jesus assentado no trono branco estava acontecendo ali, o juízo final estava acontecendo ali, e foi principalmente para alcançar, para punir, para castigar e para derramar esse juízo sobre Israel. Tá? Então eles pegam todos os textos a respeito da grande tribulação, que se pareça com grande tribulação, que se pareça com o juízo final, que se pareça com o julgamento, e eles dizem, se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. Tá? E principalmente os preteristas completos, eles acreditam que essa também tenha sido a volta de Jesus. E que o arrebatamento e a ressurreição dos mortos tenha sido não literal, não real, mas no campo da espiritualidade. Tá? Os preteristas completos acreditam que Jesus já tenha voltado. E o evento que marcou a vinda de Jesus foi a destruição do templo. Aí divergem, porque os preteristas parciais, embora creiam que grande parte das profecias já tenham se cumprido, eles acreditam que algumas ainda não se cumpriram. E os preteristas parciais, muitos, pelo menos os quais eu conheci, eles acreditam que ainda vai acontecer um evento futuro, e nesse evento futuro, tá, que nós não podemos prever, vai existir um momento de ressurreição dos mortos, tá? Enfim, o que de fato nós podemos ver dentro da Bíblia a respeito desse assunto? Porque para o preterista a grande tribulação já aconteceu. Para alguns deles Jesus já voltou. O Apocalipse para o preterista completo é um jornal velho. Para o preterista parcial, ele já se cumpriu do capítulo 1 até o capítulo 19. Tá? Para o preterista completo, por exemplo, Mateus 24 já aconteceu. Tá? Para o futurista, que acreditam que Jesus ainda vai voltar, eles pensam que Mateus 24, quase que na sua totalidade, ainda não aconteceu. Então fica nessa batalha. Já aconteceu, o outro diz ainda vai acontecer. E nós temos alguns textos interessantes sobre isso, tá? Outra coisa que o preterista acredita que a última semana de Daniel, porque quando você fala sobre grande tribulação, 2 livros vêm à mente, né? Vem Apocalipse e vem também Daniel. Então os futuristas, eles gostam bastante de traduzir, de interpretar aquela profecia de Daniel sobre a última semana, né? Para o preterista, essa última semana também já ocorreu, tá? E eles apontam a queda de Jerusalém, a queda do templo, como o cumprimento dessa história, tá? Vamos ali para Mateus 24:34, que é um tema que eles gostam de citar, tá? O preterista gosta muito de Mateus 24:34, que diz o seguinte: em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam, tá? Então o preterista pega textos como esse, que está aqui em Mateus capítulo 24, onde Jesus fala uma série de acontecimentos, e ele diz que aquela geração com quem ele estava falando veria essas coisas. Ora, se aquela geração veria aquilo tudo se cumprindo, então a geração viu, não era uma geração futura, ou Jesus estaria mentindo. Tá? Se é aquela geração para quem Jesus pronunciava essas palavras, então a profecia que o próprio Jesus pronunciou ali em Mateus capítulo 24 já aconteceu, já ocorreu. Outro texto que eles gostam, Mateus capítulo 16, versículo 28, diz assim, ó: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, nesse texto aqui, Jesus está dizendo que alguns dos que ouviam a ele falar, nem mesmo morreriam sem que a profecia, os eventos proféticos estivessem acontecido ou tivessem se cumprido. Ou seja, Jesus estava falando que pessoas da sua geração que estavam o ouvindo
não morreriam sem que as profecias estivessem se cumprido todas, né? Aí o preterista pega textos como esse e diz, olha, não tem para onde correr, tá? Todo o julgamento e toda a escatologia está consumada. Jesus já veio e não há mais nada para que se cumpra, a não ser que seja no reino espiritual. Então eles dizem, a ressurreição é espiritual, aquele que morre está com Cristo, né? Está tudo consumado, então está tudo realizado, está tudo feito, o juízo final já aconteceu, o Apocalipse é um livro velho, né? E embora o preterista parcial ele seja mais coerente, ele também vai dizer que o Apocalipse não todo, mas pelo menos até o capítulo 19 já se cumpriu. Entre os preteristas existem aqueles que acreditam também que o diabo não existe, que o diabo foi vencido, o diabo foi derrotado para sempre. Tá? Nós não vamos entrar nesse assunto agora, mas entre os preteristas, entre aqueles que pensam, né, e defendem a escatologia consumada, há aqueles que defendem também que Satanás, o conceito de Satanás como um ser espiritual é um conceito errado, que nós não podemos crer, nós não podemos defender. Tá? E o problema é que alguns textos dão base para crer em um evento que seja de fato chamativo, que não seja no campo espiritual, mas que seja visto por todos, como esse aqui de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, que diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Esse texto aqui fala sobre alarido como voz de arcanjo. Esse texto está falando sobre barulho, sobre um cataclisma, sobre um evento visto, sobre um evento realmente que vai trazer uma enorme repercussão no mundo, sobre um evento que de fato não é espiritual, e sim físico, né? E aí entra, meu irmão, aquela batalha teológica centenária. E aí, Jesus vai voltar ou Jesus já voltou? Não pensa que é novo, não pensa que esse negócio de Jesus já voltou é novo, não. Isso é antigo. Eu citei um teólogo para você, vou deixar o link para você saber mais sobre a vida dele aqui, tá? Mas não é novo essa história de Jesus já voltou, não. O preterismo é uma escola escatológica antiga, tá? Então não se assuste porque não estão inventando esse negócio agora, não, tá?